Talvez por conta das narrativas históricas clássicas, a noção que a gente tem dos primeiros habitantes de nossa terra é a dos índios descobertos pelos portugueses. Mas quem seriam os pais dos índios? Se já existiam seres humanos por aqui, como é que eles surgiram? A busca desses mistérios constitui a razão de viver de muitos cientistas que trabalham com a arqueologia. Não são exatamente Indiana Jones, como acostumamos também associar. Com diversidade de formação, eles nos ajudam a entender nosso passado mais antigo, de onde viemos e quem éramos. Mas primeiro, vamos saber quem são eles. Tânia Andrade Lima, doutora em arqueologia, pesquisadora do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Hilton Silva, médico, bioantropólogo, professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ. Marcelo Luiz Carvalho Gonçalves, médico, infectologista, pesquisador do Laboratório de Paleoparasitologia da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E Nelson Castro Faria, engenheiro, PhD em Física, professor titular do Instituto de Física da UFRJ. Tânia, as mulheres primeiro. Afinal de contas, o que é o trabalho da arqueologia? Por que a gente tem essa mania de associar o escavador, ou o aventureiro, ou Indiana Jones? Só porque a gente descobre coisas antigas com a pesquisa? Na verdade, nós estamos muito longe dessa figura idealizada, né? Dessa figura quase que mitológica, né? Na medida em que essa figura é uma figura, sobretudo, centrada na busca do objeto. Enquanto o nosso trabalho está muito distante disso. Quer dizer, nós trabalhamos com processos socioculturais. Quer dizer, nós investigamos o surgimento, a manutenção e a transformação de sistemas socioculturais, através da cultura material, sem dúvida, mas usamos a cultura material como um meio e não como um fim, como se observa no Indiana Jones. Então, está muito distante. Vocês não estão em busca de um tesouro físico, mas claro, sim de um tesouro do conhecimento. Exatamente, exatamente. Então, nessa medida, nós nos distanciamos muito dessa imagem. Né? Hilton, pegando ainda a questão da antropologia enquanto formação, nas pesquisas que a gente fez para esse programa, a gente verificou que está muito concentrada nas universidades públicas, apenas um curso com a particular na PUC do Rio Grande do Sul, né? Qual é o mercado disso? Até porque vocês vão inaugurar, ou estão inaugurando agora o mestrado no Museu Nacional para Antropologia, né? Que mercado é esse? Tem muita gente trabalhando com isso? Como é que você dimensionaria? Na verdade, o mestrado que está sendo aberto no museu é em arqueologia. Mestrado em antropologia. Desculpe, eu errei. Já existe. Provavelmente o mestrado em antropologia é o mestrado em antropologia mais antigo do Brasil. Só que ele é predominantemente em antropologia social. E então a professora Tânia está coordenando as atividades do mestrado em arqueologia, que está iniciando. Do ponto de vista da antropologia e da nossa área de atuação, que é a antropologia biológica, ainda é muito pouco conhecido no Brasil. O mercado ainda é muito limitado por causa disso. Mas, pelo pouco que eu conheço da arqueologia, o mercado na área de arqueologia parece que há uma demanda bastante grande pelos profissionais dessa área. Nós teríamos uma dimensão, professor, de quanto existe assim no Brasil, arqueólogos? Arqueólogos, no momento, acredito que em torno de 500 em atividades. Né? E muitos em formação, pelo menos mais que uma centena, seguramente em formação. Há um processo de crescimento da profissão, portanto. Sim, sem dúvida alguma. De grande expansão, vive-se um momento de grande expansão na disciplina, sobretudo por conta das legislações ambientais que obrigam a presença de arqueólogos em empreendimentos que provoquem impacto ambiental. Isso provocou uma expansão enorme da disciplina, que agora trabalha no meio empresarial. Quer dizer, não é só, portanto, na pesquisa e na universidade pública que há espaço. Exatamente, mas sim agora fortemente nos meios empresariais. Bem, vamos começar também a verificar um pouco dessa diversidade. Eu perguntaria para o Nelson exatamente essa proximidade. A formação seria muito mais técnica, até porque é coisa de datar, né? Hoje em dia a tecnologia para descobrir as idades dos objetos é cada vez mais sofisticada, né? O problema da ligação da ciência tipo física, por exemplo, que é o meu caso particular, com a arqueologia e outras áreas, história, sociologia em geral, etc., é complicado. É complicado porque a gente tem linguagens diferentes. Infelizmente, no Brasil, as universidades elas são monstruosas, no sentido que o campus, por exemplo, aqui no Rio, a UFRJ, por exemplo, é um exemplo típico disso, é quase inacessível.
você encontrar pessoas que não sejam de áreas próximas. Então, há uma dificuldade muito grande de diálogo. Então, o papel da ciência, do tipo da física, por exemplo, que seria de desenvolver métodos que pudessem ser aplicados, a arqueologia em particular, é o caso que está se discutindo aqui, ela fica prejudicada, né? Na medida que, se o método é desenvolvido em abstrato. A gente não vê o concreto, a gente não sabe quais são os problemas que esse método resolveria de fato. A gente tem coisas gerais, quer dizer, esse método de datação, que já tem dos anos 40, né? Foi iniciado ele se desenvolveu bastante nos últimos, sei lá, talvez 10 anos, com a introdução de aceleradores. Nosso laboratório tem um acelerador. Então, no início do trabalho com esse acelerador, em 95, 96, a gente tentou vender essa ideia de que poderia usar uma parcela do tempo desse acelerador para fazer datação de maneira profissional. Quer dizer, a parte da física sendo só um serviço. Né? Que, na verdade, o que a gente faz, eu pessoalmente, eu faço pesquisa em física pura, né? Não é física aplicada. E no Brasil tem muito pouco física aplicada e a física aplicada, infelizmente, ela não é tão considerada quanto deveria ser. Então, quando a gente tem um método desse, a gente vai ter que vender esse método. Ele tem que vender para várias pessoas. Primeiro, para as pessoas que usariam, que seriam geólogos, seriam antropólogos, etc. E segundo, vender para os órgãos governamentais que financiam pesquisa. Nós tentamos, né? Nós temos um certo prestígio científico, a gente não é desconhecido na área de ciência, e a gente não conseguiu. E eu diria que a gente não consegue porque, em particular, essa área é uma área que ela não tem ainda força política dentro desses órgãos. E o CNPq, pelo menos na última, não sei se continuou hoje, eu não posso afirmar, mas pelo menos 3 anos atrás, houve uma tendência de se reforçar essas áreas tipo arqueologia, inclusive tentar aproximá-las. Nós conseguimos um projeto junto com o pessoal do Museu Nacional e nós ganhamos um daqueles editais universais do CNPq, na área de arqueologia. Quer dizer, como físicos, juntando com arqueólogos, a gente conseguiu, mas foi uma das poucas vitórias que nós tivemos. Eu acho que, fora essa proximidade, até quando você comentava isso sobre o campus, o próprio conceito do campus já é para haver uma proximidade, né, nesse sentido. Mas antes, eu queria saber com o Marcelo, essa questão, até esse nome já foi complicado, né, quando eu tive que te apresentar, o paleoparasitologia. Quer dizer, esse estudo, a gente associa o paleo para uma coisa fixa, mas ao mesmo tempo parasita é uma coisa viva. Como é que é esse casamento? Do nosso ponto de vista, é uma ciência assim, muito interessante sobre o aspecto que você consegue combinar coisas modernas, tecnologia atual, na tentativa de entender um pouco essa relação, no caso do homem, com os parasitas. Mais especificamente, em relação à arqueologia, nós temos uma interface muito grande, em primeiro lugar, porque eles são os grandes fornecedores de nosso material de estudo. O arqueólogo que faz a escavação e manda para o nosso laboratório restos humanos ou as fezes mineralizadas, que nós chamamos de coprólitos, e em função disso nós fazemos a pesquisa parasitológica nesse material antigo. E é possível, através desse tipo de estudo, se verificar a antiguidade de doenças, de certa forma, relação parasito-hospedeiro em outras épocas. Mais especificamente, em relação ao nosso tema de hoje, é possível a gente usar os parasitos como marcadores biológicos de grandes migrações humanas. Então, acredito que seja bem interessante a nossa discussão. Vamos ter uma interface bastante animada, justamente abordagens diferentes. Vamos começar, então, voltando, professora Tânia, nesse aspecto da origem. Né? Afinal de contas, né, os índios estavam aqui quando chegaram os portugueses, mas há quanto tempo tinha vida aqui? O território é ocupado seguramente há pelo menos 12 mil anos, com certeza, com possibilidades dessa data recuar ainda mais. Ou seja, é um território ocupado há muito tempo. Essa mania de surgir, né? Esse surgimento, por exemplo, temos uma visão em cima até desse trabalho do museu, né, da Luzia, quer dizer, que é o primeiro crânio, né, encontrado no Brasil em torno de 12 mil anos, né, na Lagoa Santa. Em torno de 11 mil anos. 11 mil anos.
Mas, em compensação, com o encontrado na África, tem 2 milhões a África. Quer dizer, a vida começou de fora. Ela veio aqui para dentro ou ela também começou dentro do nosso continente ou da nossa terra? Não, de forma alguma. Quer dizer, a história do gênero Homo, isso o professor Hilton pode relatar melhor que eu, é uma história que começa no continente africano e a ocupação, digamos assim, do continente americano é a parte terminal dessa longa história de migração e dispersão do gênero Homo no planeta. O continente americano foi a última grande massa a ser ocupada pela espécie humana. Foi o derradeiro episódio de dispersão, né, efetiva da espécie humana. Bem, vamos fazer então um pequeno intervalo agora, porque aí no próximo segmento nós vamos entrar de vez nessa origem do homem brasileiro.